coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. No silêncio
Ao olhar para as montanhas, ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens, vejo a sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra formou, e esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Nos céus as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do Autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Ao olhar para as montanhas, ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens, vejo a sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra formou, e esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Nos céus as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do Autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo, mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Não posso me esconder, quero estar junto a ti. Tua presença é o que eu desejo. Que nos meus lábios e em tudo que eu fizer agrade o teu coração. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo, mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que
salvou. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus. Esse é o Deus que me salvou. Olá, tudo bem? Aqui Marcelo Garcia, quem está falando, da Aliança Bíblica de Santos. Mais uma vez estou aqui com vocês. A última vez que falei com vocês aqui foi dia 18 de julho, quase um mês atrás aí. E na ocasião o Vanderlei pediu para eu compartilhar um texto com vocês e eu escolhi algo que temos estudado aqui na Aliança Bíblica de Santos. E refletimos um pouco naquela ocasião sobre o sacerdócio de cada cristão, né? Nós falamos um pouco da nossa missão como escolhidos por Deus, né? Quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa uma tarefa para a gente bem específica, lá em Mateus 28. Talvez seja um dos momentos mais interessantes da vida de Jesus, porque é o momento que Jesus está indo para o céu, Jesus está ali, os discípulos olhando para ele, e Jesus tinha que dar uma mensagem, queria dar uma mensagem de algo que ficasse gravado na mente dele, seriam os últimos momentos daqueles discípulos com ele, e Jesus pega e fala: vão, façam discípulos, falem do meu nome, batizem os que crerem e façam outros discípulos. E essa fica a última mensagem de Jesus para eles, que se estende para nós, né? E esse é um chamado para todo cristão, é um chamado para mim, é um chamado para você que está me ouvindo aí. Somos chamados para ação, somos chamados para sermos ativos, né? E a gente falou um pouquinho disso daí lá, mas outro texto que me chama muita atenção e tem falado com a gente aqui em Santos é quando Pedro, na sua primeira carta, lembra a igreja da sua identidade, né? Pedro fala lá que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro fala que somos sacerdotes. E o sacerdote para aquele povo era uma figura muito importante. O sacerdote ele era encarregado de oferecer serviços para Deus em nome do povo. E o sacerdote ele fazia esse meio de campo entre Deus e as pessoas. Ele deveria nascer em uma tribo específica e ser escolhido, só alguns eram sacerdotes. E quando Pedro pega e fala assim: vocês, igreja, são a geração eleita, sacerdócio real, ou seja, sacerdotes do rei, Pedro está querendo dizer que agora a bola está com a gente, é a nossa vez. Quando Cristo morreu e o véu foi rasgado, fomos chamados para nós, eu, você, representarmos Deus aqui na terra. E a igreja ouve esse chamado. Se a gente for estudar o livro de Atos, a gente vê um cuidando do outro, cada um fazendo esse papel de sacerdote, de ensinar, de revelar Deus para as pessoas. A gente vê, quando Paulo se converte, a gente vê Barnabé discipulando, sendo o mentor de Paulo.
E Barnabé também discipula aquele jovem cristão, João Marcos, e vão para uma viagem juntos ali. Depois há uma separação e Paulo começa a discipular e a andar junto com Silas. Depois, um pouco mais para frente, em Derbe, Timóteo se junta para essa equipe e Paulo ensinando Timóteo, e Timóteo é lançado como um líder para ser o sacerdote, para ser usado para outras pessoas. Depois Lucas entra nessa equipe lá em Troade. Depois a gente ouve de Áquila e Priscila andando junto com Paulo, e depois Áquila e Priscila ensinando Apolo. Quer dizer, a igreja do Novo Testamento é uma igreja que entendeu o seu papel. E essa igreja crescia, cada um assumindo o seu papel ativo no reino de Deus. Isso é muito lindo quando a gente começa a estudar a igreja. E a gente vê que a igreja, instituída por Cristo, não é centralizada em um líder profissional. É uma igreja onde cada cristão é usado por Deus para edificar, para animar, para orar, para instruir, exortar, amar o próximo. E o texto que a gente viu semana passada era uma ordem de Paulo para a igreja. A gente viu a mensagem lá em Romanos 12, começando do versículo 1, que Paulo fala que por causa da grande misericórdia divina, ele estava pedindo, ele fala, peço para que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Paulo, e nós estudamos isso, diz que por causa do que Cristo tinha feito para a gente, deveríamos nos oferecer como sacrifício, como algo para Deus nos usar. Paulo estava orientando que todo cristão deve se colocar num papel de sacrifício nas mãos de Deus. E lá no versículo 2 ele fala, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Paulo está nos chamando como oferta, como sacrifício vivo, a esquecer a nossa visão de mundo, esquecer a nossa vontade e deixar que Deus nos transforme por uma mudança na mente da gente. Paulo nos convoca para que a gente mude o nosso objetivo de vida, que a gente esqueça o nosso objetivo antigo de vida e se coloque como sacrifício, que nós possamos matar o nosso orgulho, matar o nosso ego. E mais para frente estudamos também que Paulo fala também lá no versículo 6, para que nós usássemos os nossos dons, os diferentes dons que Deus nos deu, para usar esses dons na igreja. Né? Deus nos capacita com dons para usarmos em benefício do próximo. E eu não sei se você se lembra, e não vou te culpar se você não se lembra, mas eu pedi para que a gente fizesse duas reflexões. Qual é o meu papel na igreja? E se eu estou desempenhando esse papel na igreja? Se eu, como sacerdote, como sacrifício vivo, tenho me colocado nas mãos de Deus para ser usado dentro da igreja hoje. E meu desafio hoje é continuar esse texto, é continuar entendendo como deve ser esse serviço cristão. Paulo, seguindo o texto aqui, a partir do versículo 9, Romanos 12, a partir do versículo 9, ele vai falar como eu tenho que tratar os meus irmãos, como que eu tenho que usar esses meus dons. Não é de qualquer forma. Ele quer que a gente use os nossos dons de maneira sacrificial. Né? Lembra? Sacrifício vivo. Ele quer que nós abramos mão do nosso ego, do nosso orgulho, para que a gente faça com que o nosso irmão cresça, para que a gente faça discípulos, não nossos, mas de Jesus. E essa é a ideia do que quero estudar com você hoje. Quero encontrar com vocês, a partir do versículo 9, 11 características do serviço cristão que Paulo coloca aqui para a gente, e que a gente possa refletir.
se é isso que temos vivido. Tá bom? Abaixa a tua cabeça, vamos orar entregando esse tempo a Deus. Pai, obrigado pelo teu plano perfeito para a igreja, obrigado porque não somos robôs, não somos pessoas que perdemos as nossas características quando entregamos nossa vida pelo Senhor, muito pelo contrário, temos a nossa característica, temos o nosso jeito, e quando a gente entrega tudo isso, somado aos dons que o Senhor nos dá, à capacidade que o Senhor nos dá, podemos ser muito usados para a tua obra, Deus. Isso é maravilhoso, Pai. É um grande privilégio sermos usados pelo Senhor para edificação do teu reino, para fazermos discípulos que produzem discípulos nesse ciclo que iniciou lá com os primeiros, lá depois que o Senhor foi levado aos céus e continua até hoje, Pai. Me dê sabedoria aqui, me dê discernimento para estar passando aqui para os meus irmãos aquilo que o Senhor quer e que cada um termine de assistir esse vídeo aqui com o coração cheio de vontade de trabalhar para o Senhor. Que cada um saia daqui se declarando, se colocando como oferta em tuas mãos, prontos para servi-lo da maneira que o Senhor quiser e orientar, Pai. Te agradeço por esse momento aqui, por podermos estarmos juntos e por podermos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma coisa? Se você não está com papel, com caderninho aí, com lápis, você pausa esse vídeo, vai buscar e depois você volta aqui, tá bom? Só para você anotar aí pelo menos essas 11 características aí para você poder refletir um pouquinho depois, tá? Então dá um pause, vai buscar e volta aqui, tá bom? Privilégios do online, ok? E se você já está com um papel aí, com um rascunho, então vamos seguir aqui, tá bom? Então vamos estudar aqui do versículo 9 ao versículo 20. Eu vou colocar aqui na tela os versículos para facilitar um pouco a gente, para a gente ver quais são essas 11 características do serviço cristão, tá bom? E a primeira está aí no versículo 9, tá bom? Romanos 12, 9, que fala aí no texto que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Então, Paulo começa falando sobre o amor, mas um amor verdadeiro, né? Não é um amor fingido. O serviço é baseado em um amor real, né? Muitas vezes a gente pode se perguntar, e talvez você esteja se perguntando agora, como que isso pode acontecer, né? Como que eu posso ter um amor fingido, né? Obrigatoriamente, eu tenho que me entregar como um sacrifício vivo? Sim. Obrigatoriamente eu devo amar os meus irmãos? Sim. E esse amor precisa ser real? Sim. E como que isso acontece, né? Não adianta fazer daquele jeito, tá bom, vou fazer. Eu tenho uma filha, a Amora, de 4 aninhos, e ela fala assim, né? Ela não quer, não quer, não quer, e a gente tem que pressionar ela, tem que falar, filha, você vai fazer. E muitas vezes ela fala assim, né? Tá bom, vou fazer. E não é esse amor que a gente precisa ter, né? Mesmo sendo um amor que é orientado e que é um mandamento, o que Paulo está falando aqui é que esse amor não seja fingido, seja um amor de verdade, né? O sim que você deu para Jesus foi a melhor coisa que você podia fazer na sua vida, mas ele vem carregado de desafios que só podem ser alcançados com o poder dele, com o poder de Jesus. E amar de verdade é um desses desafios que a gente só consegue com o poder de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente precisa abrir mão do nosso ego. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho e amar muitas vezes aquele irmão que não me é agradável, que eu não estou afim,
que às vezes ele está fazendo aquilo que eu não estou gostando, mas por causa da grande misericórdia de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, nós devemos sim amar de verdade todos os nossos irmãos. E amor, lembra, não é uma escolha, é um sentimento. Por isso que nos é exigido amar, né? Se amar fosse só um sentimento, não teria como a Bíblia nos ordenar a amar uns aos outros. Mas como é uma escolha, sim, ela exige. E o sim que você deu para Jesus vem carregado de um sim para amar os outros de verdade. Então, aquelas pessoas que são difíceis, né? Não tem irmãozinho que é difícil de amar? A gente precisa amar ele de verdade, sem fingimento. E o texto continua, e aqui a gente já vai para a segunda característica, que é com respeito. Versículo 10 fala assim: amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Quando Paulo citou alguns dons, e a gente viu no outro estudo, lá nos versículos 6, 7, 9, um dos dons que ele falou é um dom de exercer autoridade. Então, se você tem o dom de exercer autoridade, se Deus te capacita para isso, mesmo assim, você deve exercer autoridade com respeito, né? São seus irmãos, são parte do mesmo corpo. A pessoa em sã consciência não machuca o próprio corpo, né? Eu não vou desrespeitar, não devo desrespeitar os meus irmãos de forma alguma. Cristo habita neles também, né? Eu me lembro de Paulo ensinando para Timóteo, um jovem pastor, que ele deveria ensinar os mais velhos, aconselhar os mais velhos de idade com respeito, né? Dentro das nossas células haverão desentendimentos? Sim. Por quê? Porque uma igreja em célula é cheia de encrenca, porque a gente se abre, porque a gente conta da nossa vida, a gente tira as nossas máscaras, né? A igreja do Novo Testamento era cheia de encrenca. Paulo fala lá para os Gálatas que eles não deveriam morder e se devorar uns aos outros. Evódia e Sinti, que eram duas cristãs lá em Filipos, que foram advertidas por Paulo para que resolvessem as suas diferenças. Não sei aqui, mas em Santos a gente tem diferenças. Aqui na nossa igreja a gente tem sim diferenças, né? Como viver sem se desentender, sem se desrespeitar? De novo, abrindo mão da minha vontade, me colocando como oferta nas mãos de Deus, esquecendo o meu orgulho, o meu ego, entendendo que eu não sou nada. Eu me entrego a Deus. Minha mente é renovada por uma transformação. E a gente se lembra que oferta não manda. Oferta está ali para ser usada. E vamos respeitar os nossos irmãos se nos colocarmos como ofertas diante de Deus. Mas o texto aí continua. E vamos para o versículo 11. Deixa eu arrumar aqui. Qual é a terceira característica aí do serviço cristão? Com entusiasmo. Versículo 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. O amor, o serviço, os dons, no final da história, é para servir o Senhor. Então, gente, é para servir com alegria. É para servir cheio do Espírito Santo, com vontade. É se envolver na igreja com vontade, com alegria, com determinação. Mesmo que muitas vezes a gente não faça só aquilo que é agradável, não tenha só conversas que são agradáveis, mas é com entusiasmo. É para o Senhor que a gente está servindo, não é para pessoas. Então, Paulo chama, vamos lá, gente, não é com preguiça, não. Né? A gente precisa abrir mão um pouco do nosso conforto, precisa esquecer a preguiça, com certeza. É assim que a gente precisa trabalhar, com entusiasmo.
tá bom? Tem muita gente com preguiça de ir para a igreja, põe a culpa na pandemia, né? Mas está por aí, vai no mercado, vai passear, vai trabalhar e coloca a culpa na pandemia aí, que na verdade é a preguiça de sair de casa no domingo, né? Não sei se aí tem alguém assim. Aqui em Santos tem gente assim, a gente tem ouvido em outras igrejas aí. Mas para fazer as coisas para Deus, esquece a preguiça. Bora trabalhar, gente. E o texto continua, número 4, com perseverança. Olha aqui que o versículo 12 fala aí que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Às vezes sofreremos perseguições, às vezes teremos que fazer coisas que não são agradáveis, mas o que Paulo fala aqui, aguentem com paciência. Que a esperança que vocês têm, somos o povo da esperança, a gente espera por uma vida que vai vir ainda. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que se a nossa esperança é só na nossa vida aqui, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque na vida aqui, na terra, essa vida que a gente está vivendo nesse momento, é uma vida que não vai ser fácil, que vai trazer sofrimento. Mas o que Paulo está falando aqui é que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, vocês perseverem, que muitas vezes o trabalho para o Senhor é difícil, é custoso, mas que a esperança de que estaremos ao lado do Senhor, que vamos receber um novo corpo, que vamos receber uma glória, que vamos receber os nossos galardões, que essa esperança faça com que a gente aguente com paciência esses dias que a gente vive aqui. E o serviço tem que ser com perseverança, tem que ser sem desistir. 5. Com desapego. Nosso serviço precisa ser com desapego. Olha o que o versículo 13 fala aí. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. O serviço nosso é a partir do dar. Ele fala um pouco da hospitalidade aqui, nessa questão de receber estrangeiros em casa. E se a gente for entender para a igreja que ele estava falando, o que era receber o estrangeiro na sua casa, eram os pregadores itinerantes que passavam longos períodos nas igrejas e deveriam ser sustentados pelas igrejas, né? Se receber o estrangeiro não era um final de semana, não, que você abria sua casa, era um período longo de tempo, que você precisaria dar um quarto, dar uma estadia, dar o sustento, a alimentação, muitas vezes numa situação financeira diferente da que a gente vive hoje, né? Ele fala aqui, repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Então, Paulo está falando aqui de generosidade, né? De desapego, de abrir mão muitas vezes do que a gente tem de melhor para ajudar aquele que tem pouco. Muitas vezes o nosso serviço precisa ser assim. Muitas vezes a gente precisa pensar de realmente abrir mão, de ser generoso nas nossas ofertas. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Com reconciliação, seria a sexta característica aí do nosso serviço, versículo 14. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. A gente tem um exemplo de um missionário que nós sustentamos aqui parcialmente, o Homero, família Aziz. E não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, ele testemunhou isso para a gente, de uns cristãos coptas do Egito que foram decapitados, né? O Estado Islâmico fez uma emboscada ali num ônibus de cristãos e decapitou um pouco mais de 10 cristãos ali, gravou um vídeo e mandou para as famílias desses cristãos. E foi algo muito forte, que mexeu muito ali.
E o Homero, ele testemunhou para a gente que foi visitar aquelas famílias, que foi visitar as viúvas daqueles homens que foram martirizados. E o que ele ouviu ali edificou tanto a gente no testemunho que ele deu para a nossa igreja, que aquelas mulheres que perderam os maridos decapitados, elas testemunharam de que perdoavam aqueles homens, porque aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Então, nosso serviço precisa ser um serviço com reconciliação. Muitas vezes pessoas vão nos amaldiçoar, vão tirar sarro da gente, vão nos tratar como pessoas inferiores, como pessoas burras. Qual é o nosso papel de reconciliação? Pedir para que Deus abençoe essas pessoas. E assim a gente vai fazer diferença, assim a gente se coloca como oferta nas mãos de Deus e usa os nossos dons, a capacidade que Deus nos dá para fazer diferença e para fazer discípulos de Jesus. Sétima característica do serviço cristão, a empatia. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Que coisa bonita, né? Empatia é sentir a dor do próximo, né? Então, Paulo está nos orientando para que a gente, sim, se alegre com as vitórias e com as conquistas dos nossos irmãos, né? Não sei se quando você leva uma conquista para a reunião da sua célula ou compartilha com algum irmão uma conquista, você quer que essa pessoa se alegre junto com você, né? E muitas vezes quando a gente chora, quando a gente fala das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos, a gente espera que os outros chorem com a gente também. Por isso Paulo orienta para que a gente tenha empatia, para que a gente faça um serviço cristão junto, integrado, vivendo a alegria e vivendo a dor junto. E para isso é necessário investir tempo. É necessário passar por momentos juntos não muito agradáveis. De novo, sacrifício não tem voz. E ele quer que sejamos sacrifício. Próxima característica que eu listei aqui, versículo 16, é a oitava característica. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Tem muita coisa para fazer na igreja, muita coisa. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte: não sejam orgulhosos. Não seja orgulhoso. Aceita o serviço humilde também. Não fica procurando o serviço que você vai aparecer mais, que você vai ter mais status. Mas aceite o serviço humilde. Não fique pensando que você sabe, independente qual seja o serviço, né? Parece que os de mais destaque muitas vezes são os mais procurados, mas tem os serviços humildes. E, de novo, eu abro mão do que eu gostaria de fazer e coloco a minha vida como oferta para aquele que me chamou. Às vezes a pessoa que Deus capacita, aquela pessoa que tem palavras de consolo, aquela pessoa que é um ouvido, que você sempre está com algum problema, vai procurar aquela pessoa, essa pessoa que Deus capacita para isso. Se Ele está te capacitando, seja essa pessoa. Se você é a pessoa que tem que fazer a coisa mais chata, mas Deus te capacita para isso, faça com alegria, com perseverança, com humildade. Nona característica, versículo 17, com zelo. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos. Eu preciso buscar, sim, a santa aprovação de todos. Isso não significa que eu vou abrir mão de agradar a Deus para agradar homens, não é isso que eu estou falando, mas eu abro mão muitas vezes do meu ego, do que eu quero fazer para que eu possa agradar o outro. É quando uma perna
que está doente, que você está mancando, a outra perna ela tem que fazer uma força a mais, né? Ela vai precisar trabalhar um pouquinho mais, né? Então ela vai ser muito útil para o corpo nesse momento, talvez, né? É o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, dar a outra face do rosto, carregar o peso mais uma milha, né? Isso é receber a aprovação do outro. Às vezes, abrir mão das minhas, de algo que para mim eu já venci isso, mas é um escândalo para o meu irmão, eu vou abrir mão pelo meu irmão mais fraco. 10ª característica, com paz, no que depender de vocês, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. Esse daí é um dos versículos que eu mais falo para minhas crianças, que eu tenho 3 filhos pequenos, né? 4, 6 e 8 anos, que eles vivem em guerra, né? Mas o que eu mais falo para eles é: façam o possível para viver em paz. Façam o possível para viver em paz, né? De novo, precisamos abrir mão da nossa vontade para viver em paz. Temos que ser os pacificadores, aquelas pessoas que chegam e o nosso serviço traz paz. Falar a verdade com paz. Exortar o meu irmão com paz. Falar que o meu irmão não está no caminho certo, mas para que traga paz. Para que o reino de Deus seja edificado. E por último, a última característica é com perdão. São os versículos aí 19 e 20. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o meu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Meu irmão, você não é o justiceiro, você é sacrifício. A justiça está com Deus. Com você é o serviço humilde, sacrificial, amoroso. Vingança não tem nada a ver com o que Deus quer na nossa vida. Se vamos servi-lo, se vamos trabalhar na igreja, se você é chamado para ser sacerdote de Deus, é com perdão, é com reconciliação. E o versículo 21 aí termina falando: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Para terminar, o padrão de Deus é um padrão vencedor. A gente usa aquilo que às vezes a gente duvida, aquilo que às vezes a gente acha que é fraco, aquilo que às vezes a gente acha que não tem lógica esse negócio dar certo, mas dá certo, porque é o bem. E tudo aquilo que Deus orienta, todo o bem que Ele pede para a gente fazer, mesmo que muitas vezes não tenha lógica, vai vencer o mal. Lembrando, gostaria que você refletisse, talvez pensar, você anotou aí, se você fez o que eu falei, 11 características que devem ser usadas no serviço cristão. Talvez você pegue aí e pince uma ou duas que talvez você veja: poxa, isso daqui é algo que eu faço com facilidade. Continue fazendo. Talvez você pegue uma ou duas e veja que isso daqui eu estou com problema, nisso daqui eu preciso crescer. Amém. Se você fizer isso hoje, se você conseguir pensar nisso e, melhor ainda, compartilhar na reunião da sua célula sobre essa uma ou duas características que você precisa crescer, você precisa melhorar, eu fico feliz, muito feliz, porque são com pequenos passos que a gente tem grande crescimento. Só recapitulando aí, se você pegar seu caderninho, ver se está tudo direitinho aí,
Vou recapitular aqui as 11 características, tá bom? Primeiro, verdade. Com verdade. O amor que eu dedico para os meus irmãos é verdadeiro? Segunda, respeito. Eu respeito os que pensam diferente de mim dentro da igreja? Eu tenho essa atitude de respeito? A próxima, entusiasmo. Eu interajo com as coisas de Deus, com a igreja sem preguiça? Sou um cara entusiasmado? A próxima, perseverança. Eu persevero mesmo em meio ao sofrimento? Eu tenho uma esperança naquilo que virá? Desapego é a próxima. Eu tenho um espírito generoso. Eu dou para os necessitados. Eu hospedo as pessoas quando necessário na minha casa. Minha casa está aberta para uma reunião de célula. O próximo, reconciliação. Eu peço para Deus abençoar os que me perseguem. O próximo é empatia. Eu tenho empatia com meus irmãos. Eu sorrio com os que estão sorrindo e choro com os que estão chorando. Próxima característica, humildade. Eu aceito serviços humildes e faço serviços humildes. A próxima, com zelo. Eu busco com que os outros aprovem aquilo que eu estou fazendo. Eu faço as coisas para que os outros consigam aprovar aquilo que eu faço. A penúltima, a 10ª, com paz. Eu me esforço para viver em paz uns com os outros. E a última, com perdão. Eu tenho um espírito perdoador. E é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Espero que você consiga refletir, você consiga pensar se você tem sido essa oferta nas mãos de Deus e se você tem usado os seus dons, os seus talentos para edificar o corpo, porque é você que é chamado para isso, você que é chamado para trazer crescimento para a igreja, você é chamado para fazer com que os cristãos da sua comunidade, da sua sociedade, das pessoas que vivem perto de você, se tornem cristãos, discípulos de Cristo e que consigam fazer isso com outros e com outros. Você é chamado para uma paternidade espiritual, para o sacerdócio real, para a oferta nas mãos do Senhor. Fico por aqui, até uma próxima oportunidade, talvez até o dia que eu consiga visitar vocês e conhecer você que está me ouvindo, que eu não sei quem você é. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Foi muito bom o tempo aqui com você. Até uma próxima.